Olá, meus amigos, que Jesus abençoe a todos. Vamos dar continuidade ao estudo que estamos fazendo do Evangelho segundo o Espiritismo. E lembrando que nós estamos no canal Palavra Amiga Espírita e eu sou o Rogério. Estamos lá no capítulo 22. Não separeis o que Deus juntou. Este capítulo é bem curto. Nós já falamos alguma coisa a respeito do primeiro item, no encontro anterior que tivemos, indissolubilidade do casamento. E agora o segundo e último item do capítulo, o divórcio. É interessante aqui a leitura que a gente faz, que nos remete ao entendimento lá dos costumes do povo judeu dos hebreus, na verdade, ao tempo de Moisés, em relação à questão do casamento, né? A união entre duas pessoas, constituindo a família e assim por diante. Nós vemos, pelos ensinamentos que estão aqui, e nas leis mosaicas estabelecidas por Moisés, mas com caráter divino, que ele permitiu situações onde poderia ocorrer a separação do casal, né? Entre duas pessoas que haviam se unido pelo matrimônio. Mas eram em casos específicos. E às vezes, quando nós vamos fazer a leitura lá, de alguns casos banais, inclusive, né? Se o homem, sempre o homem, né? À frente, se o homem não gostasse da comida feita pela esposa, que podia devolvê-la aos pais através da carta de repúdio. É umas coisas assim interessante da gente ter esse conhecimento de como que era o costume daquele tempo, mas isso podia acontecer. Mas também tudo isso foi estabelecido para que, conforme dito neste capítulo, não se mantivesse um sentimento de agressividade e violência naquele ambiente familiar. Então, pela brutalidade dos sentimentos que imperavam naquele tempo, Moisés estabeleceu essa possibilidade do repúdio, do homem repudiar a mulher e devolvê-la aos seus pais, diante de algumas situações. E tinha também aquelas circunstâncias gravíssimas estabelecidas ali, quando a mulher, surpreendida em adultério, ela poderia chegar à pena de morte por lapidação. Lapidação é apedrejamento. Imagine que maneira cruel e bárbara de se punir a mulher que por um motivo ou outro foi surpreendida nesse desarranjo do relacionamento. Então nós vemos aqui realmente a crueldade que imperava naquele tempo em relação a essas leis, mas elas tinham o objetivo de disciplinar o comportamento de um povo que também era um povo bárbaro, rude, e nós sabemos hoje que as características das penas que são estabelecidas na sociedade, elas revelam o nível de evolução moral daquela sociedade. Então, nós entendemos por que era assim naquele tempo. Não obstante, nós vemos ainda em alguns povos, nos dias atuais, algumas leis que são extremamente severas nessas questões da lapidação ainda, mesmo por adultério, mesmo por um comportamento de homossexual que não é aceito em determinadas sociedades. Inclusive tem lei que estabelece a punição severa para isso ainda nos nossos dias, né? Então é interessante nós termos esse tipo de conhecimento. Mas então vamos voltar. Moisés então, percebendo a dureza dos corações dos homens, estabeleceu essa possibilidade, né, da dissolução do casamento. Nós temos em nossas leis atuais a separação de corpos e, na sequência, o divórcio, e tudo estabelecido por lei. Então, na lei civil é possível essa dissolução do casamento, ou seja,
reconhecer de fato, legalmente, o que na prática já existe, que é uma separação que normalmente as pessoas já estão em desunião, não se entendem mais, muitas vezes já estão até separadas de corpos, então depois vem a questão do reconhecimento formal perante a lei. No nosso ordenamento jurídico, isso é possível, está lá previsto. Mas nós observamos então, através do estudo, do entendimento, que aquela máxima, né, que o que Deus uniu, o homem não separa, ela não é absoluta. Não deve ser enxergada de maneira absoluta, porque Deus não ia permitir que duas criaturas que não se entendem, que não se harmonizam, que não desejam mais permanecerem juntas, fossem forçadas a essa união, né? Acreditando que o que Deus uniu, o homem não separa. Não é isso. Nós já falamos alguma coisinha da reunião passada e nós vamos finalizar aqui deixando bem claro que a união que Deus uniu e o homem não separa é a união efetivada pelo verdadeiro sentimento de amor. O amor que une duas pessoas. Nenhuma outra circunstância da vida irá separar aquelas duas pessoas. Então, é essa união que o homem não separa. Deus uniu pelo amor, o homem não tem o poder, não tem força para influenciar, para inventar, para causar situações que levará à situação do casal que foi unido pelo sentimento sincero do amor. Então, meus amigos, fica aqui essa breve reflexão. Concluímos esse capítulo 22 do Evangelho segundo o Espiritismo com a questão do divórcio. Foi uma evolução já ao tempo de Moisés essa possibilidade, né? Estabelecendo essa situação de poder dissolver uma união que na prática era perniciosa, não tinha condições de prevalecer. Meus amigos, então chegamos ao final, que possamos refletir em relação a todo esse conhecimento que estamos adquirindo. E vamos rogar agora, através da oração, ao nosso Mestre Jesus, que nos abençoe e nos fortaleça cada vez mais. E que mais importante de tudo isso, que nós possamos compreender os ensinamentos que nosso Mestre nos deixou, através dos Evangelhos, fazendo com que o nosso sentimento de amor a nós e ao nosso próximo se fortaleça e se irradie cada vez mais. Agradecemos, Senhor, a mais esta oportunidade. Assim seja. Meus irmãos, então, até o nosso próximo encontro com o capítulo 23 do Evangelho. Até mais.